Bem-vindas, bem-vindos a mais um projeto Vocações On Life, quando a vida é vocação, porque a vocação é vida. Inclusive, você pode se inscrever no canal YouTube, ativar o sininho, compartilhar a entrevista. Como sempre, vamos começar meditando as palavras da Igreja no Brasil, que reza assim: objetivo geral da Igreja, evangelizar no Brasil, cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum, testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. E hoje o nosso entrevistado é Padre Marco Antônio, originário de Piraju. Bem-vindo. Boa tarde, bom dia, tudo bem? Padre Gabriel, é uma satisfação estar presente, nessa entrevista, para que a gente possa aprender aí e ensinar a passar um pouquinho mais sobre a vocação. A alegria é nossa, porque você sabe que nós entrevistamos pessoas que depois se expressam na entrevista e permanece no canal YouTube o teu testemunho como sacerdote diocesano. Então começa a contar um pouco como foi a tua vocação, que você é padre. Já é pároco agora? Sim, já fazem 2 anos. 2 anos que sou padre, estou como pároco, e tem uma caminhada aí toda pela frente, seja toda a caminhada que veio e toda a caminhada que vai acontecer ainda também, né? Conta então a tua vocação. Bem, minha vocação ela começou desde cedo, desde pequenininho. Minha mãe sempre recorda isso para mim, que a minha vocação em si iniciou no dia do meu batismo, aonde na época, quando eu fui batizado, era o padre Roberto Bedus, missionário xaveriano, que era pároco na paróquia São Sebastião de Piraju. Havia um momento em que as crianças ali eram consagradas a Nossa Senhora no final do rito do batismo. E para representar todas aquelas crianças que estavam na igreja, a minha mãe, foi a escolhida, entre tantas mães que estavam ali, foi escolhida para representar as demais crianças, E naquele momento minha mãe me entregou realmente a Nossa Senhora. Falou: olha, o filho é teu. Então, justamente, eu sempre atribuo o início da minha vocação a partir daí. Um segundo momento em que eu reforço sobre a base da minha vocação sacerdotal, justamente, é a minha família. Minha família, nós, maternos, paternos, sempre foram enraizados na igreja, catequistas, ministros extraordinários da comunhão eucarística, e a partir disso eu também fui tendo essa caminhada dentro da igreja, o qual com 6 anos de idade eu comecei então a frequentar a pastoral dos coroinhas. Então, tornei coroinha até na época em que o senhor, Padre Gabriel, era padre aqui em Piraju, muitas celebrações eucarísticas estive ajudando. Então, a partir do grupo ali dos coroinhas, já foi suscitando, esta vocação sacerdotal. Depois, um pouco mais velho, comecei a frequentar o grupo de jovens, fui discernindo, também fui participando de algumas missões populares, oferecidas pela nossa diocese. Então, isso foi despertando, isso foi animando, isso foi justamente trabalhando a partir de um discernimento vocacional. Daí, quando eu tinha 11 anos de idade, a convite do nosso bispo hoje emérito, Dom Salvador Paruso, me convidou para fazer o encontro vocacional no seminário diocesano. Até então, eu não sabia o que eu queria, se realmente era para seguir esse chamado, se não era, mas eu acabei indo. Então, desde os 11 anos de idade, eu comecei a fazer um discernimento vocacional, fazer os retiros vocacionais e concluí o ensino fundamental, concluí o ensino médio. Quando eu tinha 17 para 18 anos, eu entrei, então, no seminário diocesano São José, na cidade de Ourinhos. A partir dali, eu fiz filosofia, fiz a teologia, fui ordenado no final do ano de 2019 e já fazem 2 anos que eu estou nessa missão, neste sacerdócio, nesse meu ministério, o qual também tenho um grande agradecimento aos padres xaverianos que passaram
né, por tantos e tantos anos aqui em Piraju, e que também foram fundamentais aí na base da minha vocação. Certo, Padre Marco Antônio, você falou do teu batismo, que tua mãe te entregou, te consagrou, depois você falou do bispo emérito Dom Salvador Paruso, do Xaveriano. Além disso, além do teu discernimento, das propostas, acompanhamento externo, tem alguma frase da Bíblia, tem alguma parábola do Evangelho, tem alguma frase de Jesus Cristo que faz parte da tua espiritualidade e marcou a tua vocação? Sim, sim. Uma passagem bem marcante que eu estava justamente no meu discernimento vocacional e quando em um retiro eu escutei, o qual foi o motivo de uma reflexão, me tocou bastante, que é a vocação de Jeremias. Vocação de Jeremias, aonde é o lema também da minha vocação da minha ordenação sacerdotal, que diz: desde o ventre da tua mãe eu já te conhecia. Então faz ligação também com aquilo que aconteceu no batismo, né? Desde pequenininho, ali já dentro da vocação, já seguindo a vocação, e o qual também me assemelho com a vocação de Jeremias, desde pequeno, sua caminhada, jovem, através de várias circunstâncias de vida, se colocou a serviço de Deus, se colocou justamente a fazer com que Deus agisse através da sua vida, e ali então ele deu o seu sim. Da mesma forma, na minha vida, com esta frase, eu sempre me coloquei à disposição, mesmo sendo um padre diocesano, sempre fui motivado com as experiências missionárias de nossa diocese. Então, justamente esta frase de Jeremias nos convida à missão. E também, em paralelo a essa frase, a que eu trago justamente consigo é o tema-chave do Evangelho para todo cristão, mas que também é base para o meu ministério sacerdotal, que é o renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isto é, dentro de todo o nosso período vocacional, de discernimento, como padre, independente de quantos anos de padre a gente tem que relembrar que é preciso, em primeira instância, renunciar a nós mesmos, é preciso justamente ter o propósito de carregar a nossa cruz, ter fé através da nossa missão, nosso discernimento, a perseverança, o foco, e a partir disso começar a seguir a Cristo. Seguir a Cristo é justamente este pontapé que, vinculado toda a nossa missão, todo esse nosso carisma, nós conseguimos então levar o Evangelho de Jesus Cristo a todos os lugares. Então justamente são essas duas frases bíblicas, essas passagens bíblicas que me motivaram e que me motivam ainda hoje em dia, diante do meu serviço à igreja, aos irmãos. Com certeza. Inclusive, para quem não sabe, vocês que estão assistindo, o Padre Marco Antônio foi meu coroinha, porque em Piraju, vocês têm que saber que tinha lugares, capelas no interior. E o pai do Padre Marco Antônio era ministro e dirigia o carro, o Fiat Uno famoso, e depois tinha também a Brasília do Padre Roberto. Então, na verdade, pai do atual Padre Marco Antônio era motorista, eu rezava missa, e o filho daquela época, agora Padre Marco Antônio, era coroinha, só para esclarecer um pouco como é. E no próximo dia 28 de maio, ele será ordenado diácono permanente. Ótimo! Então vou também entrevistar o teu pai, porque ele naquela época me salvou muito. Eu no interior não ia sem ele era a peça fundamental. Escuta, o Padre Marco Antônio, sabe que quando você falou da tua frase, eu percebi que muitos entrevistados no nosso projeto Vocações Online, a mesma frase que motivou os padres que eu entrevistei para serem padres, foi escolhida na ordenação sacerdotal. É impressionante como a mesma frase se torna não só uma motivação do passado, mas aquele dia maravilhoso de ser padre, ordenação sacerdotal, festa, o seminarista, o teólogo, escolhe, como você falou, aquele mesmo lema que ajudou ele na vida. Escuta, você que é pároco, na pandemia, como é que você está vivendo esse sofrimento, álcool gel, máscara, esse vírus complicadíssimo? Conta um pouco para
os nossos quem está acompanhando a nossa live, conta um pouco como é ser pároco jovem na pandemia. Bem, é uma reinvenção, uma criação a todo dia. E é o seguinte, eu fui ordenado no dia 30 de dezembro de 2019. Quando foi dia 20 de março de 2020, fechou tudo, né? Então foram 3 meses como padre sem pandemia, e a partir daí até então, até hoje ainda, estamos vivendo nessa pandemia. É claro que no início foi muito difícil, porque estava ali iniciando o ministério, naquele fervor, né, de ver tantas coisas, de estar ansioso para várias experiências e de repente fecha. Mas que, eu falei, não, é preciso motivar, né? A missão não acaba com a pandemia. Ela precisa justamente adaptar, como eu dizia esses dias, nós fizemos uma missão aqui na nossa paróquia, e eu dizia, olha, a gente não pode desistir da missão, a gente pega o nosso barco, conserta, coloca umas fitas crepe nele ali e continua remando, né? Justamente, eu fiz muitos vídeos como esse, o qual nós estamos fazendo, entrevistas, né, palestras, motivação com a juventude, com os adultos, com as famílias, através de várias plataformas digitais. É claro, além da celebração eucarística que nós tivemos que estar nos adaptando. Depois, com o tempo, já com a vacina, já com uma certa flexibilização, fomos voltando aos poucos, seguindo todas as orientações da Organização Mundial da Saúde, distanciamento, máscara, álcool em gel, mas que nós nunca deixamos para trás. Nós nunca desistimos. Inclusive, a própria catequese, nós nos organizamos para continuar justamente. Então, a gente reuniu todo o grupo de catequistas que eram formações online, reunimos os catequizandos que tiveram catequese online também e continuamos a missão. Então, foram experiências enriquecedoras que justamente nos contribuiu, né, para que possamos ir, para não desistir da missão. Muito bom, sabe, nós temos sempre 15, 20 minutos, não é muito tempo, então antes da tua bênção final, que você vai dar a tua mensagem final, eu queria só uma curiosidade, eu te vejo muito na mídia, postagens, é um teu dom, tem uma equipe da Pascom, como é que alguém te assessora? Porque eu vejo que você está muito presente na mídia, no Facebook, eu gosto disso. É um dom que você tem, alguém te ajuda, tem uma equipe, jovens, alguém te impulsiona, como é que acontece que você está muito... Bem, eu gosto bastante de estar online, de estar presente, de justamente utilizar das plataformas digitais para justamente cumprir essa missão. É claro que aqui na paróquia, estou hoje na paróquia São José, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, e justamente nós temos uma equipe da Pascom, né? São alguns jovens que nos ajudam a fazer as transmissões das missas, né? Tem uma pessoa responsável de fazer toda a mídia social da paróquia, mas que também eu ali gosto particularmente de estar criando algumas coisas, estar lançando nas redes sociais, para justamente fazer essa interação. Eu sempre digo, as redes sociais podem ser usadas tanto para coisas ruins, mas que podem ser usadas para coisas boas, para fazer o bem, para levar o evangelho. Então, eu gosto bastante dessas mídias sociais. Aqui na cidade nós temos várias rádios, em uma delas eu faço um programa que é a Ave Maria, que é às 18 horas, né, é dividido com a escala dos outros padres. Então tem esta motivação também através das rádios, das redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, que também nos ajuda e que eu gosto bastante, em particular. Perfeito, Padre Marco Antônio. Então, antes da tua bênção final, deixa a tua mensagem, o teu recado, pensando talvez nos coroinhas, nos diáconos permanentes, teu pai vai ser diácono permanente, enfim, deixa a mensagem para o Brasil e depois dá a bênção. Certo. Então, Padre Gabriel, também a cada um de vocês que estão nesse momento, né, partilhando um pouquinho, abrindo a sua casa,
para que pudesse receber esse testemunho vocacional. Uma mensagem que eu sempre levo comigo como coração é quando Jesus diz, o qual foi o evangelho do quinto domingo do tempo comum. É preciso ter coragem. Ter coragem. 2 palavras que são suficientes, que são base, que justamente nos ajuda na nossa espiritualidade a estar seguindo a nossa missão. É claro que nós sabemos dos altos e baixos da nossa vida, nós nos encontramos com momentos bons, momentos ruins, como essa pandemia que nos levaram muitos parentes, muitos amigos, né? Muitas pessoas aqui da comunidade faleceram pelo Covid, né? E tantas outras doenças, obviamente, mas que justamente nós não podemos perder essa confiança em Deus. Nós não podemos perder esta coragem. Digo, como o Padre Gabriel dizia, esta mensagem, aqueles que também discernem a sua vocação, é ter coragem. Se realmente eu sinto no meu coração que eu tenho um dom para a vocação, seja ela sacerdotal, religiosa, matrimonial, vocação leiga, catequista, qualquer vocação eu tenho que enfrentar. Eu tenho que ir em busca, eu tenho que fazer com que justamente este projeto de Jesus fale mais alto na minha vida, assim como Deus chamava Samuel, Samuel, e chamou incessantemente Samuel, ele nos chama todos os dias. E é preciso estar com o coração aberto, é preciso justamente fazer com que a nossa vida esteja e seja um constante discipulado, seja justamente uma missão, uma motivação. Com a graça de Deus, como nós conversávamos, eu sempre tive uma base muito cristã, muito católica. Meus pais sempre ministram, meu pai agora vai ser ordenado. Não sei se o senhor está sabendo, Padre Gabriel, no último sábado, eu levei meu irmão a Sorocaba, o qual ele entrou na congregação dos redentoristas, que são aqueles que auxiliam no Santuário Nacional de Aparecida. Então, mais uma vocação, né? Minha irmã vai casar esse ano. Então, eu, em particular, agradeço muito a Deus por tantas graças recebidas na minha família. E que este meu ministério sacerdotal, eu sempre coloco à disposição para que seja justamente da vontade de Deus. Porque se nós colocássemos a nossa vontade, a minha vontade em primeiro lugar, eu sei que nada daria certo. Então, desde o momento que eu coloquei o pé no seminário até o dia de hoje, o qual eu levanto para fazer as minhas orações, eu peço diante do sacrário e digo, Senhor, que seja da tua vontade, que seja justamente que a minha vocação seja aquilo que o Senhor quer, porque daí eu sei que eu vou estar no caminho certo, eu sei que vai ser de acordo com aquilo que se pede. Então, são essas 2 palavras, o ter coragem que nos fortalece a todos os instantes da nossa vida. Obrigado, Padre Marco Antônio. Olha, você que escutou, Padre Marco Antônio ele falou, ter coragem e estar sempre com o coração aberto, nunca perder a confiança em Deus. Dá a bênção de Deus, Padre Marco Antônio, para o povo que te acompanha, para os assinantes, para as pessoas que vão assistir esta live, para quem vai depois divulgar esta live, para as pessoas que gostam de vocação. Desde já, então, agradeço ao Padre Gabriel pelo convite dessa entrevista. É uma honra, uma alegria, como ele disse, eu fui coroinha. Então, também a vocação do Padre Gabriel contribuiu também para a minha vocação. Tenho essa graça na minha vida. Então, justamente, eu agradeço a todos que fizeram-se presente. Vamos concluir, fazer esse momento de oração, a bênção, para que justamente possamos rezar pelas vocações. A messe é grande, mas os operários são poucos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de nossa Mãe Aparecida e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Padre Marco Antônio. Muito bom. Grande abraço. Amém. Agradeço. Forte abraço. Que Deus abençoe.
Boa missão como pároco em... Conheço a tua cidade lá. Eu estava lá também como se chama lá? A congregação que estava lá. Não passionista, outro lá, como se chama? Dominicanos. Isso, dominicanos lá. Estavam dominicanos lá. Estavam noviciados na minha época. Ah, sim, sim, sim. Venha nos fazer uma visita. Com certeza. Grande abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações de mais conteúdos que nós postamos aqui. Não se esqueça de compartilhar, ajude a evangelizar através das redes sociais.